pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo aqui está sempre muito bem, graças a Deus. Mais um videozinho, para você que está chegando aí e não me conhece, vai lá na seleção de vídeos, na playlist, e tem assuntos lá diferenciados. Eu falo sobre vários assuntos e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre fé, sobre mais uma partinha ali do meu livro de acontecimentos, de fatos reais que tem acontecido comigo. Então, deixa já de início aí seu joinha, tá bom? Para que venha crescer mesmo aí este canal, tá bom? Vamos lá então. Eu quero estar falando hoje sobre aquilo que aconteceu, alguns dos fatos que eu tenho colocado nos vídeos, alguns são sonhos, alguns relatos são acordada, e este que eu vou falar hoje vamos dizer assim, é um aviso através de um sonho, mas de um fato que aconteceu de verdade. Para não ficar sem pé e sem cabeça, para que você que está chegando aí agora compreenda o que eu estou falando, deixa eu contar como foi. Lá mais ou menos no ano de 2002, 2003, por aí, eu e o meu esposo tivemos um desentendimento, onde o meu esposo saiu da nossa casa por um descuido meu mesmo como esposa. O meu esposo, ele acabou saindo ali da nossa casa. Foi um momento que eu fiquei bem triste, bem para baixo mesmo, mas também foi um momento que eu tive uma conexão, vamos dizer assim, maior com Deus, com o reino espiritual, e todas as coisas cooperam, né, para o nosso bem. E nesta época, quando meu esposo saiu de casa, passado algum tempo, que ele ficou fora de casa mais ou menos, quase acho que uns 3 anos, nesse período de tempo, houve um relacionamento dele com a outra pessoa. E neste período, numa certa noite, eu tive um aviso eu digo que é de um anjo, mas veio assim como se fosse na figura do meu esposo, um anjo com a figura do meu esposo, foi muito real mesmo. Assim como numa noite um anjo aparece lá para José num sonho, né? E diz para ele não temer e podia receber Maria como tua esposa, né? Eu tô falando de José e Maria, mãe de Jesus. E depois também quando em um sonho ali aparece novamente um anjo mensageiro avisando José para que ele pegasse a criança e ele, Maria e Jesus ali, né, bebezinho ainda, fugisse para o Egito, que tinha ali pessoas querendo matar o menino Jesus. Desta mesma forma, em uma certa noite eu estava ali no meu quarto dormindo normalmente e eu acordo já de joelhos no chão com muitas lágrimas no meu rosto, chorando muito, porque eu vi ali na figura do João, meu esposo, como se fosse um mensageiro de Deus mesmo ali, um anjo, dizendo para mim assim, eu não vou estar citando nomes, mas diz assim, olha, fulano de tal está grávida. Essa fulana de tal era a pessoa que o João estava se relacionando no período que ele saiu ali da nossa casa. E então, e quando eu me vi, eu estava de joelho com muitas lágrimas no rosto, e eu me lembro que eu disse assim, se isto é verdade, que esta criança esteja no meu ventre. Falei desse jeito. E um fato muito curioso que um pouco antes, quando eu morava numa cidadezinha do interior, eu engravidei, antes desse fato acontecer, eu engravidei e mais ou menos quando a criança tinha ali uns 3 meses de gestação, eu perdi aquela criança. E eu acredito muito que no reino espiritual não existe depois, antes, não existe tempo. E quando ali, neste fato, deste aviso, aonde nasceria uma criança daquele relacionamento do meu esposo e daquela pessoa que ele estava ali, e eu disse que aquela criança fosse colocada no meu ventre, eu entendi que era aquela criança depois ali neste fato
que aconteceu bem depois, né? Fica meio complicado talvez para você que não acredita, né? Assim como a palavra de Deus diz assim, que o tempo não existe 1000 anos como um dia como 1000 anos, ou seja, né? Aquilo que foi ainda vai ser, aquilo que já é ainda como se já fosse. Depois eu vou ver se eu deixo no final, nos comentários, tá? Esse versículo aí, se eu me lembrar, onde fala a respeito do tempo. Então, e eu tive esse aviso que como se fosse ali um anjo mesmo com o rosto do meu esposo dizendo que fulano de tal estava grávida. E eu fiquei bem triste porque para mim era uma notícia verdadeira. E na manhã seguinte, quando eu acordo, eu fico com aquilo lá na minha mente e eu acho que na parte da tarde o meu esposo ele chega em casa para fazer uma visita ali para Julinha, nossa filhinha, e ele vem e diz assim, ó, eu tenho algo para te contar. Naquele instante eu tinha certeza que era aquilo que ele ia me contar, era aquilo que um mensageiro do Senhor veio naquela noite já me dizer. E eu disse para ele assim, antes dele dizer, eu já sei. Ele falou assim, eu falei assim, fulano de tal está grávida. E ele disse, nossa, é isso mesmo, né? Fulano de tal está grávida. E ali ele ficou um pouquinho assim, né? Acho que ele achou estranho de dar a notícia e eu já sabia, porque quando ele falou, eu disse, eu já sabia. E eu sabia, porque o mensageiro de Deus ali veio me falar. Eu não sei se você acredita, né, em revelações, em sonhos proféticos. E não tem como, né, se até então eu não acreditasse, dali pra cá eu passei a acreditar, porque aconteceu fatos reais e verdadeiros ali comigo. E, e ainda mais, parece assim que quando uma prova vem, ali dali a pouco a gente acha que tá tudo acabado, vem outra pior ainda, né? Porque neste fato que aconteceu, eu conheci nesta época a Bíblia Sagrada, estava conhecendo, e eu li uma palavra que diz assim, que o que Deus uniu, o homem não separa. E eu falava assim com o Senhor, bom, se nascer uma criança, vai ter uma divisão, vai ter uma separação. Então, o que Deus uniu, homem algum separa, então não é uma criança que vai separar, nada vai nos separar, porque eu acreditava que Deus iria restaurar ali o meu casamento. E de fato, né, Deus restaurou. Mas então, vamos continuar. E passado algum tempo, essa mulher, ela perde esta criança. Ela perdeu esta criança do nada, sabe? Assim, é como se sumisse ali esta criança. Sumiu mesmo, assim como sumiu ali do meu, que nesse fato que eu estou dizendo que eu morava na cidade interior e eu engravidei, aquela criança, ela não fiz coletagem, não fiz nada, desapareceu. Sumiu, apenas perdi, e eu já tinha feito tudo, estava acompanhando ali com os médicos, estava tudo certinho, belezinha, já tinha feito ultrassom e desapareceu. E da mesma forma, neste fato, quando eu comecei, né, detalhe, comecei a confessar que o que Deus uniu, o homem não separa. E eu vivia confessando isso. E naquele período ali foi que eu vi que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas são verdades de Deus, que diz assim, tudo é possível ao que crê. E eu acreditei que verdadeiramente o que Deus uniu, o homem não separa, e ali aquela criança não nos separou, porque Deus ali, eu creio que levou para ele, porque naquele momento, quando eu soube, eu estava tão assim em espírito que eu comecei a pensar naquela criança como se ela não tivesse culpa, assim como ela não tinha mesmo de fato. E eu comecei ali vamos dizer assim, até receberia aquela criança, porque na verdade aquela criança em momento algum tinha culpa, né, de nada, porque era um inocente. Mas então, aquela criança sumiu, tá bom. E eu ali, na minha fé, mas o meu esposo ainda longe da nossa casa, não tinha voltado, ainda estava com esta pessoa, lembrando que tudo isso que aconteceu foi por falha minha, não cumprindo o meu papel de esposa, por isso que aconteceu tudo o que aconteceu, tá bom? E passado algum tempo, não sei se chegou um ano, não sei, ou quase um ano depois disso,
Uma outra noite, o meu esposo ele chega um outro dia ali e diz: fulano de tal está grávida de novo. E a partir desse momento que ele disse para mim, aí eu já conhecia um pouquinho mais a Sagrada Escritura e eu comecei a dizer assim: não, não tá não. Ele disse assim: tá sim, tá. Ela já fez o teste, já fez tal. Eu disse: não tá, não tá não, não está. E eu sempre confessando: não tá. E continuei com a minha confissão, acreditando que o que Deus uniu, o homem não separa. E olha só, eu não sei se você acredita na Sagrada Escritura, que eu digo assim que a Bíblia é um livro vivo, ela é um livro que fala sobre nós, e Jesus ali no livro de Marcos, se não me engano, capítulo 11, se não me engano, depois eu deixo aí também, que ele diz assim que tudo que pedires em oração, crede, recebereis. E ali eu estava pedindo ao Senhor, eu estava declarando a palavra de Deus, eu acreditava e eu recebi mais uma vez. Porque em um certo dia, eu disse assim, para aquela pessoa ali, se ela quisesse ir comigo, eu iria com ela a uma igreja, olha só. Neste momento, meu esposo já não estava mais, e meu esposo estava aqui, nessa cidade aqui, onde nós estamos agora. E se ele ouvir esse vídeo, é a primeira vez que ele vai ouvir isso. Acho que ele nem sabia disto, nem sabe disto. É que ele não assiste mesmo os meus vídeos. Então, mas olha só. E nesse período, eu convidei aquela pessoa para ir comigo a uma igreja porque eu queria que ela conhecesse a verdade, a palavra de Deus, sabe? Não que seja necessário, porque a Bíblia Sagrada, eu digo assim, ela não é uma religião em si, se você não levar a sério o que está escrito. Mas enfim, eu convidei aquela pessoa e ela aceitou ir comigo à igreja. Mas quando foi em uma noite, o meu telefone toca e aí uma amiga dela diz assim: olha, fulano de tal não vai poder ir com você amanhã na igreja porque ela acaba de perder a criança. Então, aquela primeira criança desapareceu e aquela segunda criança o Senhor levou para ele. Então, nenhum ser humano nasceu para nos separar. E Deus, graças ao Senhor, Deus restituiu sim o meu casamento, restituiu a nossa casa. Isso já tem 16 anos, essa história, aproximadamente 16 anos, por aí de 16 para 17 anos, mais ou menos, né? E eu quero dizer para você, se você não acredita em milagres, se você não acredita na palavra de Deus, nas verdades, né, nas leis universais, naquilo que nós plantamos e nós colhemos, eu digo para você, como testemunha viva desses fatos reais que aconteceram comigo, sim, e eu acredito que acontece com todo aquele que crê, assim como o Mestre Jesus disse, né? Que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte, muda daqui para lá, e não duvidarmos no nosso coração, mas crer que assim fará, assim seria feito. Eu espero que esse vídeo venha ajudar você, se você estiver passando aí por alguma dificuldade, alguma situação difícil. Eu estou aqui me dispondo a contar verdades que aconteceram comigo e tantas outras que eu vou estar postando. E eu falo com muita alegria diante do Deus do Universo, porque Ele é testemunha de tudo que eu falo, é verdadeiro, graças a Deus por isso. E que você possa se alegrar aí, saber que tudo é possível a você que crê. Você que não conhece ainda os meus trabalhos, falando ali sobre as leis universais, vá lá na playlist e veja como que funciona as leis universais, a questão de plantio, a questão de fé. Tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima e deixa aí o seu joinha e até mais. Bye, bye.